Esse vídeo aqui é um recado para aquele torcedor emocionado, tá? Que eu já escutei muito falar assim: a SAF resolve! Ai, temos que ter SAF! Ai! Gente, se SAF fosse bom e somente SAF resolvesse, todo clube no mundo virava SAF, tá bom? Vamos começar a falar do... Sei nem qual termo eu uso: crise, turbilhão, furacão, mas... E toda a tragédia que tá acontecendo no Atlético Mineiro. Fui pego muito de surpresa, tá? Fui pego muito de surpresa. Hoje eu ia fazer o vídeo do Tadala do Duílio. Infelizmente não vou fazer hoje, né? Vou ver se eu consigo fazer amanhã. Mas hoje à tarde, cara, eu fui surpreendido com algumas notícias do Galo, tá? A primeira: o Rony se despediu do elenco do Galo, né? Se despediu do elenco do Galo. Entrou na justiça, acionou o Galo na justiça, cobrando rescisão do contrato por salários atrasados, direitos de imagem atrasados, luvas atrasadas, não pagamento referente a décimo, essas coisas. Primeiro, o Rony. Aí depois vem o Guilherme Arana. Guilherme Arana, ele mesmo, tá? A mesma coisa. O Guilherme Arana, ele acionou o Galo na justiça, ele notificou o Galo na justiça. Qual a diferença de você acionar para você notificar juridicamente o clube na questão do futebol, para vocês não acharem que é a mesma coisa? Quando você aciona o clube, você já quer se desligar do clube. Ô, meu irmão, tá errado aqui, ó, tá me devendo, deve eu, deve minha mãe, deve meu pai, vocês estão me devendo, paga que vocês são trambiqueiros, vocês são caloteiros. Isso é você acionar o clube na justiça, tá? Você aciona ele na justiça para ele pagar aquilo que ele te deve. Quando você notifica o clube na justiça, você leva o caso à justiça falando: ó, tá vendo, cara? O cara tá me devendo. Pô, é foda. Então eu quero que vocês resolvam e vejam isso aqui, tá? Ele tá me devendo. Ô, Galo, vamos resolver aqui comigo. Vamos, me paga aí, vai, por favor. Eu não quero BO, não quero problema. Essa é a diferença entre você acionar e você notificar, tá? Já vou falar aqui no começo do vídeo para o torcedor achar que é a mesma coisa, e não é. Não é, tá? Quando você notifica, você não tem a obrigatoriedade de ser de ter a rescisão imediata, né? De cortar o vínculo com o clube, de cortar o cordão umbilical. Quando você aciona, sim, pode sim. Não obstante, não feliz, não contente, né? Já eram 2 casos no time titular do Galo, o Rony e Arana. Aí vem o terceiro caso, Gabriel Menino. O Gabriel Menino notificou o Galo também, cara. Aí escalonou e virou um negócio assim que, porra, o Júnior Santos escalonou junto e notificou o Galo. Sim, o Júnior Santos contratado agora, tá? Agora, notificou o Galo na justiça. O Igor Gomes notificou o Galo na justiça. Olha quanta gente. Agora à noite, informação ali próximo das 7 horas, o Hulk notificou o Galo na justiça. Sabe o que isso está dizendo? O que isso passa a mensagem? Que o elenco está dizendo pro Menin, né? Amigão, paga o que você deve, que você está devendo. Tá? Paga o que você deve. Isso hoje. Eu não falei de ontem. Cara, tá acontecendo tanta bomba lá no Atlético Mineiro, tanta coisa ao mesmo tempo que, ó... Meu irmão, hoje tá pesado o vídeo, tá? Não contente com tudo isso, o Belmiro, ex-massagista do Galo, vou deixar até aqui. O Belmiro, cara, ele tá cobrando 4.300.000 na justiça do Galo, alegando desvio de função, alegando não recebíveis, alegando férias não pagas, alegando alguns salários não pagos. E assim, o Belmiro não chegou na época dos meninos, tá? O Belmiro, ele chegou no Galo, tem mais de 50 anos. Ele teve 50 anos de Galo. Não é qualquer merda, tá ligado? Não é. Então assim, se tá tendo esse problema com quem passou uma vida no clube, imagine com o jogador, gente, que é corporativista, que é profissional e que não tá ligando pro amor do torcedor. O jogador, ele tá ligando pra bufunfa no bolso e tá certíssimo, tá? Tá certíssimo.
Mas assim, tenta entender o lado do jogador do Atlético Mineiro. A gente falou das dívidas, e eu ainda tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Ontem, a torcida veio cobrar o Atlético, tá? A torcida veio cobrar o Atlético, teve ali uma cobrança forte da torcida organizada. Quem foi falar com a torcida organizada foi o Hulk, que é o capitão do clube, e foi o Vitor. Tá? Para quem não lembra, o goleiro São Vitor, ex-goleiro que passou no Paulista, que passou muito tempo no Atlético Mineiro, ele mesmo, São Vitor, que hoje é um dos diretores do clube. Os dois foram dar a cara a tapa para falar com o torcedor. E aí você, no meio do protesto, não posso colocar o áudio aqui, tá? Mas no meio do protesto você escutava críticas ao Caio Paulista, né? Homenagens à mamãe do Caio Paulista, homenagens à mamãe do Gustavo Scarpa, algumas homenagens também ao zagueiro Rômulo, que jogou contra o Palmeiras na derrota por 3-2. E assim, se eu tô do lado do jogador, cara, se eu sou o jogador, é uma situação muito complicada. Porque todo mundo, o torcedor, ele é muito passional, então ele vai falar do bônus, né? Só existe bônus pro jogador de futebol quando se é torcedor. Não, porque pega mulher, porque tem o carro do ano, porque joga, porque só joga quarto, só joga domingo, treina pouco, tem vida boa, tem casa boa, tem... Não existe ônus, tá? Não existe... O Pablo, vou citar exemplo do esporte, esses tempos aí, quase levou tapão no meio da cara. Foi ameaçado. Vamos lembrar do que aconteceu com os jogadores do Fortaleza, que a torcida do esporte jogou bomba nos caras. Ou vamos lembrar quando foi quando foi no São Paulo, que jogaram bombas e machucaram jogadores. Gente, jogador de futebol é uma profissão igual a qualquer outra, com ônus e bônus, tá? A única diferença deles ganharem mais é a impactação que ele tem na vida de várias pessoas. Várias pessoas ligam a TV, o país, né, trabalho Ibope, várias outras coisas acerca disso, porque isso é paixão nacional. Logo, eles vão ganhar mais do que outras funções sociais, ok? Não significa que o cara não enfrente dificuldades, tá? Então imagina você, jogador do Galo. Você sai de uma derrota no domingo, chega em Minas ontem, tem protesto, é cobrado, aí hoje você já tá puto porque o salário não pinga, o dinheiro não pinga, o direito de imagem não pinga. Para quem é torcedor mais passional, que não tem esse direcionamento, o salário do jogador é dividido em luvas, direitos de imagem e a CLT, né, que é o salário das consolidações das leis trabalhistas. Então você paga uma parte na CLT e aí luvas você negocia com o jogador e você negocia também os direitos de imagem, que é a compensação do resto do valor. Então o que os clubes fazem? Esses dois podem atrasar. Este aqui de cima não. Se esse atrasa 3 meses, o jogador entra na justiça e rescinde de forma unilateral. Ou seja, ele vai na justiça exigindo a rescisão, exigindo o corte do vínculo com o clube, e ele vai cortar o vínculo. Tá? Então, assim, dado tudo isso, informado tudo isso, agora a gente vai falar sobre os 4 R's, né? Rafael, Ricardo, Rubens, e tá me faltando um agora, tá? Se não me engano, acho que é Rogério. Rogério Salvador. Quem que são os 4 R's ali? Né? Os menins. Os menins são um grupo que compraram o Atlético Mineiro em 2023. Vou deixar o card aqui informando para vocês. Tá? Eles já tinham assumido a SAF do Galo, mas aí eles compraram 75% das ações. Tá? E conforme as coisas iam acontecendo, tá? O torcedor acabou se aproximando, mas também acabou se afastando deles por conta de algumas decisões e algumas coisas que vieram acontecendo nos últimos anos. Quando os 4Rs compram o Galo, né, quando eles meio que viram parceiros, acionistas majoritários do Galo, eles eram acionistas, não eram donos ainda, ali em 2021, o Galo fez um movimento de mercado com eles, que é o famoso aporte. Não se esqueçam dessa palavra, tá, gente? Aporte! Essa palavra é a palavra-chave do vídeo, para você entender não somente o que acontece aqui com o Galo,
Mas o que acontece com outros clubes, tá? Sejam eles Sociedade Anônima do Futebol, que é a famosa SAF, sejam eles clubes de capital aberto, né? Que é o famoso clube que ninguém é dono. Aporte, não se esqueçam da palavra. Então o que acontece? No começo, o Menin, ele pegou uma grana, ele aportou, ele colocou no Atlético Mineiro, que já tinha dívidas, tá? Então colocando essa dívida, o Menin chegou, uma parte desse dinheiro que ele colocou foi para o futebol, outra parte foi para a sede do clube, sede social. Sabe ali, por exemplo, banheiro do clube, CT, essas porcaria toda que você acha que ninguém mexe? Sim, é esse pessoal que mexe, é a sede social, é o que faz parte do clube, tá bom? Então, uma parte da grana que o Menin colocou no Atlético, que o Menin aportou naquela época, foi para a sede social. Outra parte foi para jogadores. E aí a gente vai começar a bater no primeiro fator aqui, tá? O Menin gastou muito com contratação de jogadores. Eu nem vou focar muito em 2021, mas, por exemplo, Nátio Fernandes do River foi mais de 30 milha. Zaratio foi 40 milha. O Hulk, beleza, acho que não gastou muito. O Paulinho, beleza, também não gastou muito. Mas, assim, você tem vários jogadores. O Galo gastou uma bala no Lianco. O Galo gastou no Rony 6 milhões de euros, vou deixar aqui o card para vocês. O Galo gastou no Scarpa, que também acionou o time da Justiça, 5 milhões de euros. O Galo gastou no Caio Paulista, se eu não me engano, acho que foi 12 milhões, se eu não me engano, tem que pegar a informação agora. Tá? Peço até perdão, porque eu não estou tão bem informado. Quem for atleticano e estiver melhor informado a respeito do Caio, por favor, me elucide. Tá? O Galo, ele gastou no Júnior Santos mais de 40 milhões de reais no início desse ano, tá? Isso o resto, cara. Isso o resto que o Galo não gastou. Esse é o primeiro problema. Por quê? Porque quando você está no modelo de SAF que você tem um aporte, você também tem que ter a saída de grana. A grana tem que sair. Não basta só você colocar a grana dentro do clube. O clube tem que caminhar sozinho com as pernas. Caminhar só. O que é que isso significa, Fernando? O clube tem que ser autossustentável. Vou citar o exemplo do Cruzeiro, tá? Para interligar com o Galo, para o pessoal ter a noção. A SAF do Cruzeiro é boa? Com certeza é boa. O Cruzeiro anda com as próprias pernas? Ainda não. Se a SAF do Cruzeiro sair, o Cruzeiro vai ter enormes dificuldades financeiras. Por quê? Porque o movimento de SAF, ele começou e ainda não foi finalizado. Quando você entra como SAF no clube, né? Quando você se torna o dono do clube, o próprio Pedrinho falou que o futebol custa caro pra cacete, né? Quando você se torna dono do clube, você tem que ir aportando e colocando dinheiro em determinados períodos ali para fazer com que o clube pague dívida, essa dívida diminua, os juros recuem também sobre a incidência dessa dívida. Então você não pode só pagar juros, você tem que pagar a dívida também. E isso demanda tempo. Ou seja, para ganhar futebol, para ganhar dinheiro com o futebol, isso demanda muito tempo. Isso demanda tempo demais, gente, tá? Não é um negócio assim que tem uns torcedor que é meio louco da cabeça, que acha que se a SAF chegar agora, o clube começa a ganhar dinheiro e paga as contas em 2, 3, 4 anos. Não é bem assim, tá? Não é nada disso. Só pegar o exemplo do Botafogo. As dívidas diminuem, mas né, a gente tem as questões de que não é tão rápido para pagar. No caso do Galo, a gente teve a criação do shopping, a criação da arena. Então, assim, o Galo teve esses gastos, o Galo traz esses jogadores, o Galo tá colocando dinheiro, mas não tá saindo grana. E a visão que eu tenho é que os 4 R's, né, vou citar na visão do Rubens, que é o Menin mais conhecido. O Rubens, ele esperava, acho que, receber, né, seus benefícios, os seus rendimentos, e o seu dinheiro de volta de uma maneira mais rápida, né? Mais palatável, vamos dizer assim. E não é bem assim, né? Até o Menin receber, isso que o Menin cobrando juros zeros, tá? Ele empresta 1 bilhão, devolve 1 bilhão. Ele empresta 1 bilhão, devolve 1 bilhão. Isso é juros zero. E ainda assim é juros zero, acaba demorando um pouco. Não tenho dúvida que o Galo vai conseguir resolver isso, mas demanda tempo.
tanto demanda tempo e tanto o Galo vem fazendo o movimento errado de só colocar e não conseguir entender algumas coisas, que no ano de 2024 o Galo teve uma arrecadação recorde no ano e viu a dívida subir. A dívida do Galo naquele momento chegou a 1 bilhão e 300 milhões. Então o que acontece? Falei do jogador do Rony, do Scarpa, de Deus e do mundo que o Galo está devendo hoje, tá? Quando você tem uma agremiação de capital aberto, caso do Corinthians, do São Paulo e tudo, que você aciona o clube na justiça, que o clube tem essa dívida, né, essa pemba para pagar, essa pizza, vamos dizer assim, o clube ele tem que renegociar, tá? Cara, eu tô com uma dívida de 1 bilhão, eu tenho uma arrecadação de 500 milhões. Não adianta você ficar separando, vou separar 100 milhões aqui do dinheiro que eu tenho para pagar a dívida, porque eu vou conseguir. Cara, você não vai estar pagando dívida, você vai estar pagando juros. Você vai estar pagando juros, você vai estar enxugando gelo, tá ligado? Você sabe você tá varrendo a praia com rodo. É isso que está acontecendo muito no Atlético Mineiro. A primeira coisa que o Menin ele tem que fazer é, cara, vamos renegociar a dívida. E entenda, no momento que o Menin for renegociar essa dívida, ele não pode deixar de pagar. Ele não pode deixar de aportar, que é a palavrinha mágica que eu falei. Por quê? Porque assim a dívida ela fica congelada, porque você a renegociou, colocou ela numa conjuntura que não vai haver alteração dos valores, e ela fica paralisada. E aí você vai aportando, e aí você vai matando juros e diminuindo a dívida. Você vai hipercapitalizando essa dívida, tá? Então, o que acontece no quesito do Galo com os jogadores que eu tanto defendi no começo do vídeo? Cara, eu sou jogador. Eu não sou jogador do Corinthians, eu sou jogador do Galo. Se eu fosse jogador do Corinthians, eu ia olhar e falar, porra, presidente preso, presidente não tá Dallas, os cacete A4 e tal. Não tem de onde tirar pra me pagar. No Corinthians é essa situação. Ah, vou no São Paulo, vou no Grêmio, Puta, falei o Grêmio, mas vamos trocar o exemplo. Eu vou no Vasco, não tem dinheiro para pagar. Ok? Esta é a situação de determinados clubes de capital aberto. Agora, o cara joga no Galo. Aí ele olha e fala, porra, o clube tem um dono. O dono tem grana. Tem grana rodando ali, tá? Talvez não no entorno do clube, mas no entorno dos 4 R's, na questão do estádio, na questão principalmente que gera rendimento pro clube, tá rodando grana. Aí o jogador olha e vai dizer, pô, eu vou tomar dedo na cara de torcedor, eu vou apanhar de torcedor, ficar escutando esculacho, um monte de coisa, ficar sem receber meu salário, ficar sem receber meus bônus, minhas luvas, para o bonitão ali ficar viajando e fazendo o que ele quer e do jeito que ele quer? Não obstante tudo isso, o Clube Atlético Maneiro soltou uma nota informando da situação do Rony e de alguns outros atletas, que as medidas cabíveis serão tomadas e que não existem débitos com os jogadores. E aí, gente, é conjectura minha, tá? Aí é conjectura minha. Aí é pensamento meu, aí é experiência minha ao longo de quase 3 décadas acompanhando o futebol. Quando o clube solta uma nota, o clube não solta uma nota para informar drasticamente o que está acontecendo naquele caso em geral ou em específico, tá? O clube solta a grana porque o clube ele deve e tem cupincha com torcida. O clube do Galo, ele não soltou aquela nota oficial para dizer sobre o Rony, olha, nós não devemos pro Rony nem nada, o Rony tá errado, ele tá entrando na justiça. O Atlético Mineiro soltou a porcaria da nota que ele soltou, porque tem um monte de torcedor fulo da vida, e já tão fulo da vida com os menins por outro motivo, mas eles estão fulo da vida, e o menino precisa do quê? Dar uma satisfação, apontar o dedo pro torcedor e falar assim, eu tô pagando, eles que não querem, ó. Eu tô pagando. Eles que estão metendo louco, estão indo embora aí. Normalmente, cara, já vi muito disso acontecer, tá? Normalmente, nota oficial de clube é sempre subterfúgio, é sempre desculpinha, é sempre confabulação, tá? Já dito tudo isso, já informado tudo isso, a minha visão também das entradas do Galo, que eu falei mais cedo no vídeo, eu vou falar agora das saídas, tá? O Galo, ele não é um clube de venda de camisa muito grande. O Galo, ele não é um clube, tá?
que vai ficar lotando estádio sempre. O Galo, ele não é um clube que tem um patrocinador muito grande. O Galo, ele não é um clube que tem um ato publicitário muito forte. O Galo, ele não é um clube que gera saídas, tá? Por exemplo, vamos pegar a venda de jogadores. O Rubens foi vendido por 7 milhões de euros agora. E a última que eu me lembre, e dessa vez vou repetir, torcedor do Galo, se você tiver mais informações sobre vendas, você por favor me elucide, tá? Às vezes eu posso estar deixando algo passar. Antes do Rubens, que eu me lembro assim, uma boa venda, uma grande venda, foi o Savinho. O Savinho vendido por acho que 30 milhões de reais. Então assim, a conta não fecha, pai. Tá entrando e não tá saindo. O clube não está andando com as próprias pernas. A visão que eu tenho é que o Rubens Menin começou a botar grana e tá enchendo o saco. Tá enchendo o saco, tá dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho grana pra ficar botando todo santo mês. Eu sou rico, eu sou bilionário, mas não vou ficar botando grana todo mês, todo ano, todo semestre. Tá na hora do clube andar com as pernas. E aí, ou o cara é muito, assim, mal intencionado, pra não dizer burro, de estar arrumando problema e se desligando da maioria dos seus ativos, porque eu falei do Rony, eu falei do Scarpa, eu falei do Júnior Santos, isso aqui já dá mais de 120 milhões de reais de prejuízo, tá? Mais de 120 milhões de reais de prejuízo. Ou então ele já tá de saco cheio e tá querendo passar o clube pra frente, ele tá querendo gerar essa crise, ver o que ele pode fazer. E detalhe, tá? Falei do Menin e agora vamos falar dos jogadores, coisa rápida, tá? Pra gente poder finalizar o vídeo, que eu acho que já tá bem longo já. Sobre os jogadores do Galo. Regra essa que nem eu conhecia, tá? Quando você tem um jogador que já tem mais de 7 jogos na competição, que é o que você precisa pra não jogar mais por outra equipe, por outra agremiação, e ele tem uma rescisão unilateral, como é o caso do Rony, por exemplo, tá? Uma rescisão unilateral, ele pode jogar por outra equipe mesmo que ele tenha os 7 jogos, tá? Então, se todo esse pessoal aí que está notificando o Galo, o Rony que entrou contra o Galo na justiça, se todo esse pessoal conseguir se desvincular ao Galo, todos eles podem jogar por outra equipe, tá? Independente de qualquer coisa. Quanto ao Menin, para finalizar o vídeo, foi informado pela diretoria do Galo que vai haver uma reunião com os jogadores amanhã para pagamento dos honorários que estão em atraso. Ou seja, acabaram de soltar uma nota, falaram que não estão devendo porra nenhuma para ninguém e vai fazer reunião para pagar o que está atrasado? Ô, Menin, aí você... Como fala do Tropa de Elite, aí você odia o batalhão, né, meu irmão? Aí você acaba comigo, com todo mundo que quer te defender, né, papai? Então, pra finalizar o vídeo, haverá essa reunião amanhã. O Rony parece que retirou a queixa dele na justiça. Parece, tá? Vou apurar a informação de maneira melhor, recebi agora a notícia. Então, parece que o Rony retirou a queixa dele. E segue o Galo com essa dificuldade aí de se estabelecer como SAF. Eu iniciei o vídeo e vou terminar o vídeo com a mesma frase. Gente, pra você que fica aí, tem que virar SAF, o inferno, que não sei o quê. Gente, SAF não é certeza de nada. SAF não é certeza de nada. SAF é um início de um ótimo movimento que pode ajustar os clubes. O torcedor tem que entender como que funciona, porque SAF boa leva tempo e leva dinheiro. Deixe os seus comentários aqui para me dizer o que vocês acharam sobre o Galo. Você, por favor, curta, compartilhe, se inscreva nessa jossa, que eu tô contando nos dedos de uma mão quantos falta para 200. Vamos lá me ajudar, meu povo, para chegar nos 200, passar, ó, e alavancar, tá bom? Por hoje eu me despeço e amanhã a gente tenta falar sobre Duílio Monteiro Alves no nosso Coringão. Um abraço.